Mas bom dia a todos. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje para dar início à abertura de um espaço institucional em que possamos discutir um pouco mais sobre a mediação tecnológica, o uso da mediação tecnológica em cursos presenciais. Eu gostaria de justificar por que esse webinário ele é uma parceria entre a Procuradoria de Graduação e a Diretoria de Educação à Distância da UFVJM. Essa ideia, ela nasceu tendo em vista a importância de fomentar um espaço de discussão na UFVJM e, é claro, em cenário nacional, sobre o uso da mediação tecnológica e também para que nós possamos ampliar o diálogo aqui na instituição. Fiquem todos à vontade, muito obrigada pela participação. Iremos gravar essa nossa conversa e eu passo a palavra para o professor Carlos Henrique, que irá conduzir os trabalhos. Professor, não estamos te ouvindo. O microfone de sempre, né, menina? Toda semana eu apanho do microfone umas 3 vezes, pelo menos. Mas bom dia a todos. Então, começando oficialmente, né? Estamos aqui pelo Google Meet e também pelo canal da DEAD no YouTube. Esse bate-papo, então, hoje recebe o título de As Mediações Tecnológicas no Ensino Presencial. Eu sou professor da área de Linguística Aplicada, estou aqui na UFVJM no curso Licenciatura em Educação do Campo e também no programa de pós-graduação em Ciências Humanas. Tenho, então, um histórico com trabalho com recursos online e educação mediada em ensino presencial desde 2011, que é o exemplo do nosso curso hoje da licenciatura em Educação do Campo, né, que é um curso presencial, mas que acontece em modalidade presencial a partir da pedagogia da alternância, onde a gente faz uso, né, daqueles 20% de educação à distância que pode ter dentro da presencial, que agora aumentou para 40%, né? Então, a gente faz uso desse tempo com trabalhos dentro das comunidades onde os nossos alunos estudam. A prática que nós vemos, então, com o uso de recursos educacionais mediados, com o uso de novas tecnologias na educação, sempre tendo em vista a promoção, o cultivo de verdadeiras comunidades de aprendizagem, né, onde hajam trocas possibilitadas, inclusive pelo presencialmente, como é o caso do curso de licenciatura em Educação do Campo da UFVJM, e se não for o caso, no caso agora da pandemia, né, nós temos um diálogo já iniciado nas turmas, né, claro que todo mundo foi pego totalmente de surpresa, mas vamos tentar, então, ouvir um pouquinho das experiências desses docentes que a gente traz aqui hoje de convidados, que já trabalham com a educação mediada, com a educação à distância, e vêm nos ajudar agora, então, com a sua experiência para a educação remota. Deixando bem claro, então, que a educação remota é essa modalidade com auxílio de novas tecnologias na educação presencial que vem nos auxiliar nesse momento específico da pandemia, né? Nós temos aqui com a gente, então, a professora Grace Gotelipe, da UFAC, a Federal do Acre, né? Dentro das experiências da professora Grace, ela trabalha há algum tempo com escolas públicas, sendo que o principal foco da atenção dela é formação de professores, uma vez que teve, então, na coordenação do PIBID, né, PIBID, que é um programa que já tem alguns anos de história e que a maioria de nós conhece, né. Também trabalha como coordenadora pedagógica do Núcleo de Interiorização da Educação à Distância, o NIEAD, e com a formação continuada de professores, né. Seu trabalho com EAD especificamente se deu, sobretudo, como coordenadora pedagógica do Núcleo de Interiorização da Educação à Distância, que é o NIED. Bom dia, professora Grace, já dou um espaço para cada uma de vocês se manifestarem, né? Nós estamos com um time aqui de 3 professoras, a segunda é a professora Alexia Padua Franco, essa veio aqui de Minas Gerais, da Universidade Federal de Uberlândia.
A professora Alexia é da Faculdade de Educação e do Centro de Educação à Distância lá da UFO, né, Federal de Uberlândia. Ela é docente nos cursos de pedagogia, tanto pedagogia presencial quanto pedagogia à distância, e ainda do curso de jornalismo. Ela também é professora do programa de pós-graduação em tecnologias, comunicação e educação, e orienta na linha de pesquisa mídias, educação e comunicação. Bem, para completar o time, então, nós temos agora a professora Catarina de Almeida Santos, lá da Universidade de Brasília, a UNB. A professora Catarina atualmente trabalha como coordenadora do Comitê DF da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, CNDE. Também é membro do Comitê Diretivo do mesmo CNDE, né? Ela tem experiência na área de educação, com os temas de educação à distância, qualidade da educação, educação superior, direito à educação, militarização de escolas públicas e gestão democrática. Ela também é vice-coordenadora da pesquisa Políticas de Expansão de Educação à Distância no Brasil. Bem, nós temos então as 3 professoras, vamos tentar aqui dar um tempo de 15 a 20 minutos para cada uma. Nós previamente combinamos mais ou menos dividir esse tempinho aí, né, em 2 questões, para a gente fazer 2 rodadas, mas antes da gente fazer essas 2 rodadas, eu gostaria que cada professora, né, se apresentasse aí, né, complementasse o que eu já disse, ou, né, de repente eu também errei, eu fui lá nos lattes de vocês, pode ser assim, aí a gente vai em ordem alfabética, o que seria primeiro a professora Alexia. Certinho. Vocês estão me ouvindo, então, né? Bom dia. Então, acho que está ótimo, professor, os dados que você selecionou, né, do currículo, acho que é isso mesmo. Para esse momento aqui, as referências escolhidas são, acho que as mais adequadas aí para, né, mostrar a minha interlocução com a área que nós vamos discutir aqui. Eu quero agradecer muito, né, o convite, principalmente a professora Beth Seabra, que é colega antiga do doutorado em educação lá da Unicamp e que a gente agora tem estreitado os laços novamente, né, com essa questão de pensar a educação nesses tempos de pandemia, né? E também quero agradecer a toda a equipe aí de vocês, né, da universidade, pela organização e pelo convite. Obrigado, professora Alexia. Vamos agora cumprimentar a professora Catarina, por favor. Bom dia a todos e todas, das pessoas que estão nos acompanhando, né? Eu acho que você trouxe as informações essenciais. Em relação ao Comitê DF, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, é um trabalho voluntário, na verdade, né? A gente atua como ativista, porque o meu trabalho mesmo é com a Universidade de Brasília. E, atualmente, eu também estou fazendo pós-doutorado na Universidade de Campinas, né? Estou aí nesse meio dessa pandemia. E eu acho que, no mais, é agradecer o convite. Estava com muita saudade do pessoal da Federal do Vale de Jequitinhonha, né? E acho que é isso. Acho que a gente vai ter uma manhã para mim, sobretudo, de muito aprendizado. Para nós também, pode ter certeza, Catarina. Obrigado. Obrigado por hora. Então, vamos agora ouvir um pouquinho o bom dia da professora Grace Gotelipe, que está, né, não veio, está lá no Acre, na UFAC. Isso mesmo, professora Grace? Não estamos te ouvindo. Microfone, por favor. Ainda não estamos ouvindo, professora Grace. Não sei se o problema é unicamente de microfone ativado ou ativado. Vamos esperar mais um pouquinho. Alô, vocês me ouvem agora? Isso, obrigado. Bem-vinda, bom dia.
Tinha que acontecer comigo, tão distante. Bom dia, professor, bom dia às minhas colegas. É um prazer muito grande, agradeço aí o convite, sobretudo a professora Mara Ramalho, com quem a gente tem um contato bem próximo, né? Desde 2016, recebi o primeiro convite para conhecer a instituição, participando de um evento, e de lá para cá já estive em Diamantina em 2018 e agora estamos em Diamantina novamente, né? Em 2020, nessa condição, com o uso dessa ferramenta. Então, gostaria muito de agradecer o convite. A sua apresentação faz todo sentido, professor, uma vez que a temática, né, pede que, de fato, você faça esse filtro, mas eu gostaria de dizer que hoje eu estou aqui na condição de um sujeito coletivo. Sou diretora de ensino da Prograde e tento pautar a minha fala aqui muito mais nesse sujeito coletivo. O que os meus colegas, o que a minha instituição tem feito neste momento, né, de pandemia, inclusive que nosso estado está entrando agora, né, no pico da pandemia. Então, eu quero compartilhar com vocês isso, né? Muito mais do que a minha instituição, do que aquilo que eu individualmente tenho feito. Muito obrigada pelo convite, eu espero que seja uma manhã muito produtiva e que a gente possa, de fato, contribuir nessa discussão. Obrigado, então, Alexia, Catarina e Grace, por hora. Peço desculpas aí à professora Mara Lúcia Ramalho, minha colega, que trabalha aqui na DEAD, né? E a professora Beth Seabra também, minha colega da História, da FI, que eu fui logo apresentando todo mundo e não agradeci, né? Nós não somos do mesmo departamento, né? Na verdade, a gente não tem uma estrutura para departamentos, mas a DEAD é um departamento, né, de educação à distância, e a Faculdade Interdisciplinar de Humanidades, onde estamos lotados, eu e a professora Beth Seabra. Bem, gente, então vamos lá para o nosso bate-papo de fato, né? Bem, nesse papo, então, sobre ensino remoto, inicialmente a gente não quer aqui trazer, como eu posso dizer, a gente não quer colocar em contraposição educação à distância e ensino remoto, de jeito nenhum. A gente só quer deixar claro que educação à distância, claro que vocês podem complementar, né, é algo muito mais planejado, a gente está fazendo coisas emergenciais. Então, nesse sentido, a educação à distância tem muito a contribuir com a sua experiência em fomento de interação, com as ferramentas que utilizam, né, mas é bom deixar claro porque realmente a educação à distância demanda outro tipo de planejamento, de atividade, os alunos, inclusive, entram sabendo, eles sabem que ferramentas vão necessitar, essa coisa toda, né? Então, nós vamos começar aqui na nossa primeira rodada para as professoras, perguntando como elas estão em suas respectivas instituições, né? Lá no Acre, lá em Brasília, lá em Uberlândia, como está o ensino, se está acontecendo o ensino remoto, se não está, na graduação ou na pós-graduação, os contatos que a universidade e que os seus setores de origem têm com as escolas também. A gente gostaria de saber se o caso, né, se existe, que feedback vocês podem trazer para a gente aqui nesse momento, e pensando em discutir, então, a realidade do que está acontecendo agora nesse instante, né, a partir do olhar dessas três instituições, eu acho que vocês podem trazer da experiência particular de vocês dentro das casas de vocês mesmo, né, que no final das contas, quem não tem nenhum contato com a escola de educação básica, enquanto profissional, às vezes tem na vida pessoal, né. Então, essa vai a nossa primeira rodada, então, né, como é que está acontecendo, como está tendo ensino remoto, como estão agindo as pessoas, como os coletivos estão se organizando. Vou tentar manter, então, vamos manter a ordem alfabética, começando com a professora Alexia. Professora, eu vou só dar uma controladinha básica no tempo, demais não, mas eu boto no chat aqui para não te interromper, tipo assim, 8 minutos, falta 2, beleza? Tá ótimo, combinado, tá? Obrigado, então, bom, professora, com você. Eu também quero antes de começar a dizer, explicitar, né, do lugar onde eu falo. O que eu vou apresentar aqui tem muita relação
com o que eu tenho participado, tanto na Universidade Federal de Uberlândia, junto ao Centro de Educação à Distância, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, quanto com professoras da rede municipal e particular, né, de ensino aqui de Uberlândia e da região. Né, a partir dos programas de pós-graduação que eu participo, eu fui, né, conseguindo aí uma rede grande de docentes com quem eu mantenho diálogo constante, e agora, nesse momento, a gente intensificou o diálogo, né, para tentar discutir como é que fica a educação, né, nesses tempos em que a gente não pode estar junto, né, no espaço escolar. Mas eu vou começar a minha fala, principalmente a partir do que está acontecendo aqui na universidade, no ensino superior. E caso vamos ver aí o controle de tempo que vai ser feito, né? Eu também vou marcar aqui, porque às vezes eu prefiro também estar me policiando aqui, só um minutinho que eu vou ligar meu temporizador aqui, para eu também não me perder. Então, eu vou começar dizendo aqui da UFO, tá? A UFO, desde 18 de março, está com as suas atividades suspensas, né? Por conta da necessidade de isolamento social. Mas, desde o momento em que a gente parou, né, as nossas atividades presenciais, nós já começamos a pensar atividades remotas, né, com os estudantes, com os professores, com os técnicos. E para isso, a gente começou principalmente um projeto através da Pró-Reitoria de Extensão, chamado UF em Casa, onde a Pró-Reitoria de Extensão convidou professores, técnicos de diferentes setores a produzirem, né, materiais que pudessem circular, né, pelas redes, pelas mídias sociais da universidade, para manter, né, mesmo à distância, essa proximidade com toda a comunidade universitária e com a comunidade em geral. Então, a gente tem oferecido cursos online. Um exemplo, né, que eu tenho assim, participado, inclusive como coordenadora, é um curso sobre o direito à educação e ensino remoto, com professor voltado para a educação básica, mas também tem tido cursos de metodologias ativas, de configurações de um ambiente virtual de aprendizagem, com o apoio do SEAD, né? A gente também tem feito lives em canais da Diretoria de Formação Docente, que é um canal chamado Provifor, da Diretoria, então, de Formação Docente da Prograde. E também algumas unidades acadêmicas têm criado seus próprios canais para manter o contato, né, entre docentes, discentes e técnicos. Aí eu queria frisar duas coisas. Uma, que essas são consideradas atividades de extensão, e não atividades acadêmicas que vão substituir as aulas presenciais que não estão acontecendo. É uma decisão da UFO, até agora, que enquanto as atividades acadêmicas que substituiriam aulas presenciais não alcançar a 100% dos nossos estudantes, elas não vão acontecer. E nós fizemos aqui um levantamento, uma sondagem, junto aos estudantes, aos docentes, e nós, então, já detectamos que pelo menos 30% dos nossos docentes, dos nossos discentes, não têm condições de acompanhar o ensino remoto, por falta de internet, de plano de dados. Eles dependiam, né, da Wi-Fi da própria universidade para se manterem conectados. Eles também, mesmo que tivessem, né, um plano de dados aí de internet, eles não têm equipamento, né, que suportaria a questão dos streams, a questão do download, né, de videoaulas. O equipamento deles é muito mais utilizado para envio de mensagem, né, com poucos dados e com pouca memória e com um processador lento
para processar muitas imagens, tá? Mas, mesmo assim, nessas atividades à distância, a gente tem tido uma grande procura e participação. Só para vocês terem uma ideia, nas lives que a gente tem feito via Prograde, a gente tem tido uma média de, ao vivo, 700 participantes, e depois, por exemplo, lives que aconteceram há um mês atrás, já acumularam 4.000 visualizações. Apesar de que a gente sabe, né, que 4.000 visualizações não significa 4.000 pessoas diferentes, porque uma mesma pessoa pode visualizar várias vezes e isso é contabilizado. Mas isso, assim, em outros tempos, a gente nunca teve esse tipo de acesso, de participação às nossas mídias sociais. No curso sobre o direito à educação na educação básica e o ensino remoto, nós oferecemos 200 vagas e nós tivemos 1.350 inscritos de 19 estados do Brasil. Muitos deles são os próprios estudantes da Universidade Federal de Uberlândia e professores da educação básica de Uberlândia, região, mas também de outros estados. Mas a maioria é aqui de Uberlândia. Então, isso demonstra para nós, né, que as pessoas estão buscando muito, né, essa formação para tentar compreender esses tempos em que a gente não pode estar junto, né, no ambiente universitário, no ambiente escolar. Outra coisa que a gente tem feito aqui, e que também nos fez tomar a decisão de não substituir aulas presenciais por ensino remoto, é a questão da infraestrutura da universidade para fazer ensino remoto em todas as turmas presenciais, tá? Se a gente for usar, a gente fez uma consulta, né, junto ao Centro de Tecnologia de Informação aqui da universidade, e se todos os professores, com todas as suas turmas, resolvessem criar, né, um ambiente virtual de aprendizagem no Moodle, que é a plataforma que a gente utiliza hoje, né, aqui na universidade, tanto nos nossos cursos de educação à distância, como plataforma de apoio, né, aos cursos presenciais, se a gente fosse criar um ambiente virtual para cada turma, o Moodle nós não teríamos servidor com memória suficiente para comportar todas essas turmas. Se a gente fosse desenvolver aulas online deixa eu só ver aqui se foi um recado de tempo, foi, né? Tem 2 minutos, ok. É porque eu estava sem o chat aqui. Se a gente fosse desenvolver aulas online para todos os alunos, e síncronas, né, que eu quero dizer, aulas síncronas, nós também não teríamos condição. Para vocês terem uma noção, na terça-feira, às 8 horas da manhã, é só um exemplo, a gente teria que ter aulas síncronas de 600 turmas ao mesmo tempo, considerando os nossos 4 campos, tá? Então, isso seria inviável. E aqui, só para finalizar, eu quero deixar claro que essa impossibilidade está também, ela também está limitada por uma decisão não unânime, mas ainda é a que está prevalecendo na universidade, da gente só usar plataformas de código aberto, como o Moodle e como o próprio servidor UFO. Não é uma decisão, não é uma unanimidade na universidade, mas é o que está valendo no momento, né? E da qual eu sou defensora, não usar as plataformas, né, das grandes empresas de tecnologia de informação, né, como o Google, como o Microsoft, tá? Por uma questão aí que depois a gente pode aprofundar durante o debate, do que a gente tem chamado de capitalismo de dados, tá? Então, inicialmente são essas as informações, depois a gente pode conversar mais. A UFO, apesar de não estar... Para finalizar, então, a universidade não está substituindo atividades presenciais por aulas remotas, mas está intensamente trabalhando em atividades de extensão junto a toda a comunidade, tanto universitária quanto da região, e também já fez estudos de como fazer para retomar as atividades quando for possível, tá? Muito obrigada. Obrigada, a gente que agradece, professora Alexia Padua Franco.
Professora Catarina de Almeida, como é que estão as coisas na UNB? Está um pouquinho parecido lá com Uberlândia? Está tendo ensino remoto? Está tendo mais atividades de extensão? Como estão as coisas? Bom, mais uma vez, bom dia a todos que de repente entraram aí no espaço depois que a gente se apresentou. Estou muito feliz em participar desse grupo aí, junto com a professora, com as professoras Alexia e Grace e você, professor. Bom, a Universidade de Brasília é uma universidade que tem mais de 40 mil estudantes, né? E quando o primeiro decreto, quando o governador do Distrito Federal baixou o primeiro decreto suspendendo as atividades presenciais, no primeiro momento, a Universidade de Brasília tentou manter as atividades de forma remota, né? Mas logo ela percebeu, assim, bastou começar o processo que ela percebeu que não é simples implementar atividades remotas para uma comunidade com essa amplitude. Uma coisa são as turmas de educação à distância que a gente já tinha, uma coisa é o uso que se fazia do aprender, que está aí vinculado ao Moodle, nas atividades presenciais, uma outra coisa é você desenvolver atividades presenciais para uma comunidade desse tamanho, que vai requerer um conjunto de questões, a começar pela formação dos professores para lidar com essa educação mediada por tecnologia, aí por conta da questão remota, né? E a partir disso, houve então a decisão do CEP, do próprio Consune, de não implementar as atividades remotas, ou seja, de não dar continuidade ao calendário letivo utilizando as atividades remotas. Essa é a decisão. Obviamente que em nenhum momento a universidade parou, os professores não pararam de trabalhar nas diferentes atividades, nos processos de pesquisa, a gente está aqui com editais abertos, teve editais de extensão, inclusive com atividades da comemoração do aniversário da Universidade de Brasília, que foi no dia 22 de abril, né? E um conjunto de atividades de pesquisa, inclusive relacionada à própria Covid, né? A própria questão da Covid, todas as atividades de planejamento em relação a isso. E a partir da suspensão do calendário letivo definido pelo Conselho, pelo CEP e posteriormente pelo Consune, então a universidade montou um grupo de trabalho para estudar todo esse panorama da universidade, né? Não só as condições tecnológicas, mas as condições de saúde, as condições dos seus professores, de funcionário. E esse grupo de trabalho num primeiro estudo, né, desse processo, e inclusive está fazendo um levantamento junto aos estudantes, né, muito detalhadamente junto aos estudantes, não só em relação às questões de saúde, mas também em relação às questões de acesso às tecnologias, né, porque se num primeiro momento, na verdade, no fundo, quem estava acompanhando a lógica da Covid sabia que isso não era uma coisa que ia se resolver em 2, 3 meses, né? Mas ela está mostrando que a ampliação desse tempo será maior ainda, né, do que a gente imagina. E aí, uma das questões que a universidade estuda, inclusive, é fazer plano com diversos cenários, né? Inclusive que uma coisa que eu acho que é certo para quem já acompanha, e a universidade tem o GT, que acompanha isso, é de entender que, por exemplo, nós não temos, mesmo depois do fim da pandemia, nós não temos como retornar para a universidade da mesma forma que estávamos antes da pandemia. Na verdade, a gente não tem muita perspectiva de vida igual antes da pandemia. Eu acho que para o resto das nossas vidas isso não tá colocado. Mas, por exemplo, a gente sabe que mesmo que quando retornar ao processo, nós não poderemos ter turmas com 40, 50 alunos. Nós teremos alguns espaços dentro da universidade que não poderão ser utilizados, que precisa ser interditado, porque objetivamente não vai oferecer as condições de segurança. Nós temos, apesar de toda a nossa compreensão de que essa coisa de grupo de risco não se aplica, e sim condições de risco,
comportamentos de risco, é o que está posto, a gente tem alguns professores que têm condições menos favoráveis que outros, né? Então, assim, como é que a gente vai planejar esse processo, mesmo de retorno às aulas, de forma que a gente pode, mesmo depois que retornar às aulas, a gente tem planos, inclusive, de quantidade de horas de aula reduzida, com orientação. Então, todos esses cenários estão sendo estudados pela Universidade de Brasília, planejados, e agora a gente está na fase de levantamento para entender quais os nossos estudantes que vão precisar de equipamentos, quais os nossos estudantes que vão precisar de pacotes de dados, né? Porque só a partir desse cenário e desse diagnóstico é que nós podemos pensar um conjunto de atividades e, inclusive, retomar calendário de forma remota, né? Porque a lógica é para retomar de forma que ninguém possa ficar para trás. Não é aceitável, ética, moral e moralmente, inclusive, legal e moralmente, que uma universidade, sobretudo uma universidade pública, né, acho que nenhuma instituição educativa, mas sobretudo uma universidade pública, implemente um calendário letivo partindo do pressuposto de que alguns ficarão para trás. Né, eu acho que nós avançamos muito no campo da educação superior, no campo de inclusão, né, com as políticas de acesso e permanência, com as políticas de cotas, de inclusão de um grupo da população que até então não fazia parte desse universo, então avançamos nesse sentido, agora não podemos avançar no sentido, não podemos continuar, né, numa perspectiva de excluir quem nós incluímos. Então, nós entendemos que os estudantes, inclusive, que dependiam de políticas de acesso e permanência, sobretudo nesse momento que há um ataque às instituições públicas, a corte de verba de todas as formas, em que as pessoas estão perdendo o emprego, tendo salários reduzidos, em que as condições de vida em processo de isolamento vão se degringolando, e a gente precisa pensar nisso tudo, não dá para implementar um calendário letivo dessa forma. Para além disso, o contato da universidade com a rede pública de ensino, e aí partindo inclusive para a minha própria atuação, sobretudo também como integrante da campanha nacional pelo direito à educação, que tem aí, desde o início, lançado um conjunto de guias, e inclusive, foi sobre a questão da educação à distância e atividades remotas, o debate com o próprio CNE em relação a isso, tem sido muito no sentido de debater também com os sistemas de ensino e com os gestores, da não implementação de um calendário letivo a partir dessa perspectiva de que, se na universidade nós temos esse universo de pessoas que vão ficar para trás, na rede de educação básica isso está muito mais escancarado ainda, porque o universo dos estudantes, de professores e estudantes é muito maior do que na educação básica, né? E o nosso debate, inclusive, com a questão do poder público utilizando verba e comprando soluções mágicas, né, dessas empresas que estão vendendo tecnologia e prometendo entregar educação de qualidade, nunca vai fazer isso, porque quem pode fazer isso efetivamente são as redes e os seus professores, e tem a questão aí, inclusive, da apropriação de dados e da comercialização desses dados a partir disso, né? E aí eu acho que a gente já tem, inclusive, matérias publicadas nos meios de comunicação mostrando como é que tudo isso está acontecendo. Então, a gente tem um conjunto de atividades, de ações, muito voltado nesse sentido. A nossa briga e a nossa luta vai ser sempre na perspectiva da inclusão e não da exclusão. A tecnologia ela pode ser muito bem utilizada se nós utilizamos, na nossa perspectiva, se for para incluir, mas ela também pode, como é utilizada, para excluir. E eu acho que as experiências que a gente está tendo nos sistemas que estão implementando, como Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, é que pelo menos 70% dos estudantes estão ficando para trás. Os outros 30% estão indo de forma mal e porcamente, mas estão indo. E não com qualidade, né? Então, e esses 30%, e quando você deixa 70% para trás, quando a gente está falando da exclusão, nós estamos falando da exclusão daqueles que sempre estão excluídos, né? E que, nesse momento, estamos excluindo mais uma vez ao utilizar essa questão nessa perspectiva. Aqui em casa, eu moro sozinha, né? Então, aqui em casa virou uma espécie de mini estúdio, né? Porque o tempo inteiro a gente está em debate,
Como eu estou aqui em Brasília, a gente tem uma forte atuação no Congresso, né, inclusive debatendo com os parlamentares os projetos de lei e as bandeiras mais conservadoras que têm sido, que têm emergido nesse momento de pandemia. Então, a gente tem feito muito esse debate com o Congresso, com as diferentes universidades, forte com o sistema de ensino e uma atuação em incidência sempre no sentido de garantir o direito à educação dos estudantes, desde a educação infantil até a pós-graduação, que eu acho que é a nossa defesa política, legal e ética que a gente vem fazendo, sobretudo para nós que estamos aí nas instituições públicas de educação. É isso, eu espero não ter ultrapassado o tempo, né? Porque eu falo demais. Não fala demais, não, professora Catarina. Falo que a gente necessita falar também nesse momento, né? E a gente vai continuar falando ainda, mas vamos dar espaço agora para a professora Grace Gottlieb contar para a gente o que está acontecendo lá na sua universidade, né? Na Universidade Federal do Acre, a UFAC. Beleza. Eu acho, assim, que como nós somos de instituições federais, há uma semelhança entre aquilo que as instituições estão fazendo, né? Talvez uma diferença aí no tempo, né? No momento em que cada instituição está vivendo. No nosso caso, foi o seguinte, nós paralisamos as nossas atividades, ou elas foram suspensas oficialmente no dia 17 de março, um pouco depois de muitas instituições federais Brasil afora. Nesse mesmo dia, no dia que nós tivemos a suspensão das atividades, tinha sido aprovada a portaria, se não me engano, a 343, né, que substituía as aulas presenciais por aulas remotas. E aí, como o Conselho estava reunido, o Conselho tomou a seguinte decisão, um pouco na direção do que a professora Catarina colocou. Se nós não temos condições, nós não conhecemos a realidade digital, nem dos nossos, de acesso digital, nem dos nossos professores, nem dos nossos alunos, seria irresponsável a gente, então, aderir ao ensino remoto. Vamos, então, fazer o seguinte, vamos instituir um comitê, e foi instituído esse comitê com dois viés. O comitê tinha um grupo de trabalho que, de fato, focou no combate ao Covid-19, formado por professores médicos do curso de medicina da UFAC, do curso de enfermagem, do curso de nutrição e do curso de educação física, e um GT acadêmico, mais preocupado com as questões do ensino mesmo. E aí o que é que nós fizemos? Um levantamento em toda a região norte das instituições, o que é que elas estavam fazendo, o que é que elas estavam promovendo. A diferença que nós tínhamos gritante entre todas as instituições era Roraima, porque Roraima aderiu ao ensino remoto de imediato, mas já tinha toda uma logística. A UFAC não tinha condições, nós temos 50 cursos presenciais, um curso à distância, que é o curso de matemática, e temos a possibilidade já temos aprovado, já estava em fase de seleção, quando veio a suspensão, que é o curso de física, que também será ofertado à distância. Então, o que aconteceu nesse momento? O comitê começou a cuidar dessas duas ações. No primeiro momento, foi só um levantamento e a não aprovação do ensino com o uso de tecnologias como mediação com os alunos, tendo em vista que nós não conhecemos o perfil. E no segundo momento, então, que é esse momento que nós estamos vivendo agora, estamos concluindo esse segundo momento, o que foi feito? A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, ela fez todo um diagnóstico com os alunos e nós, da Pró-Reitoria de Graduação, fizemos um levantamento dos docentes. E aí, pasmem vocês, né? Nós tivemos alguns resultados que são muito interessantes. 65% apenas dos nossos professores têm equipamentos para uso individual. Isso é um problema para nós, certo? 96% têm acesso à internet em casa. No entanto, desses 96%, apenas 7% diz que o sinal é de excelência. O restante, eles classificam o sinal como regular
ou muito ruim, chegando até muito ruim. Então, esse é um outro problema para nós. Chegamos também à constatação de que 47% dos nossos professores apenas têm em casa um ambiente próprio para estudo, certo? Ou seja, eles usam ponta da mesa, eles usam a cozinha, eles usam a sala, eles usam outros ambientes, mas não tem, por exemplo, um escritório, um quarto de estudo, uma sala de estudo. Isso também para nós, no primeiro momento, aparece como um obstáculo para o trabalho remoto. E não para aí. 70% dos nossos docentes, que são 755, eles dizem que não possuem formação específica e não se consideram aptos a fazer o trabalho de ensino presencial com o uso de mediação tecnológica. Precisariam, alertam nessa resposta, que precisariam de uma formação. Então, nós estamos agora com esses dados e, a partir desses dados, o comitê acadêmico vai pensar como será o retorno dessa nova normalidade, né? Como é que nós vamos fazer para manter as atividades de ensino? Por hora, o que está funcionando? Né? E aí há uma semelhança muito grande com aquilo que a professora Catarina coloca. Então, as nossas atividades de ensino presencial estão suspensas, mas o trabalho remoto dos professores permanece. Nós casamos esse trabalho com os projetos de extensão e nós temos hoje 13 projetos de extensão em áreas diversas, em pleno vapor, envolvendo aí em torno de 300 alunos nesses projetos, com webinário, com lives, com atividades que são realizadas com os professores e bolsistas, mas não são aulas. São palestras, são visitas a museus, atividades culturais, feitas sob a supervisão do professor, mas com o uso dessa mediação tecnológica, certo? Então, quase 300 bolsistas, e temos também 3 editais de apoio à cultura, para também funcionar, em pleno funcionamento, né, nesse período até que a gente retorne a esse novo normal. Na pesquisa, é a que menos impactou o ensino. A sala de aula, a atividade na pós-graduação na sala de aula, ela está suspensa. Mas não está suspensa as pesquisas que não envolvam seres humanos, elas continuam, desde que o coordenador ou orientador da pesquisa não seja um professor com mais de 60 anos e que tenha comorbidades que coloquem a vida dele em risco, né? Então, não sendo dessa forma, eles estão aptos a continuar com a pesquisa. Defesas, qualificações, orientações, reuniões dos colegiados dos PPGE, estão todas dos programas de pós-graduação, estão todos ativos, né? E também estão participando dos editais da CAPES e do CNPq. Por exemplo, agora nós estamos com o edital de iniciação científica em pleno funcionamento. E no ensino, o que se mantém? O PIBID e a residência pedagógica, a seleção, e agora o planejamento das ações, porque o resultado acabou de sair, o planejamento das ações já estão sendo feitas pelo orientador, pelo coordenador do programa e seus bolsistas. Discussão junto ao COGRAD Norte, como poderá ser feito o ensino remoto mediante esse diagnóstico que nós temos agora. E o planejamento das atividades, que envolve aí, inclusive, a prefeitura do campus aqui da universidade, que é no sentido de estabelecer se teremos um retorno, como será este retorno? Um pouco na direção da que a professora Catarina coloca. Se nós temos uma turma de 50 alunos, e nós temos aqui, professora, turmas com até 70 alunos, como é que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa turma em dias alternados, vamos fazer atividades presenciais e atividades remotas, sob a orientação, vamos utilizar a logística da universidade, vamos usar a logística do Estado, porque o Estado também tem pontos de internet em vários locais públicos.
Então, centro da juventude, praças. Então, como que nós podemos fazer isso de forma que a gente enxugue a presença dos estudantes na instituição, mas que também não façamos do ensino um negócio assim, mal feito, mal acabado, né? Só para cumprir um calendário? Vamos concentrar disciplinas, terminamos uma disciplina de forma híbrida, terminamos essa disciplina, depois começamos outra. Uma coisa é certa para nós: ano letivo e ano civil não se encontram mais, né? Então, essa é uma questão que está patente para nós. Eu acho que desse primeiro movimento que o professor faz, a primeira pergunta, eu acho que isso basta. Eu tenho outras coisas a falar na segunda parte da nossa conversa, tá bom? Espero ter contribuído aí. Grato, professora Grace. Vamos partir, então, para uma segunda rodada. Vocês já adiantaram algumas coisas, a gente pode aprofundar, né? Nessa segunda rodada, então, a intenção é falar sobre expectativas, né? Não é um exercício de futurologia, né? Expectativas a partir do que a gente está vivendo empiricamente, obviamente, não só empiricamente, né? Já tem investimentos em pesquisas também sobre tudo que estamos vivendo, evidentemente, né? A maioria de vocês, né, comentaram sobre projetos que já estão em andamento e surgiram em decorrência da pandemia, né? Então, para essa segunda rodada, a gente vai pensar em expectativas no pós-pandemia, né, ou daqui para frente. Então, isso pode envolver expectativa com relação a esses projetos. Vocês já citaram coisas, a professora Catarina de Almeida, por exemplo, falou sobre o tamanho das turmas, né, com 40 alunos, com 50, com 60, a professora Alexia também botou uma preocupação sobre a questão de uso de dados, né, sobre recursos educacionais abertos. Enfim, eu queria saber, então, de vocês expectativas a partir das experiências que estamos vivendo, né, que hipóteses vocês têm, né, que adequações vocês já veem, o que vocês já veem se conformando a essa nova realidade, né? Novamente, vamos fazer a ordem alfabética. A professora Alexia, da UFO primeiro, pode ser? Ok, tá certo. Então, vamos lá. Bom, então, eu acho que o atual momento que a gente está vivendo, né, ele está nos propiciando uma reflexão e uma formação em relação, né, à mediação tecnológica na educação, que até então, muitas vezes, uma boa parte, né, uma boa parcela dos profissionais da educação não se preocupavam muito e até tinham uma resistência muito grande, né, por conta mesmo de que ainda não tinha se tornado uma necessidade tão premente, né. E agora, eu acho que uma coisa que está acontecendo no momento é que os dados que eu mostrei dos cursos que a gente tem oferecido de extensão têm mostrado isso, é que o momento tem exigido, né, uma maior preocupação com essa questão e a busca de formação para isso. Tanto os professores da própria universidade têm buscado essa formação, quanto os professores da educação básica aqui da região, né? E aí surge, né, algumas questões como que a gente tem, primeiro, né, aqui na UFA, esses cenários pós-pandemia são muito parecidos com os cenários, né, que a professora Grace e que a professora Catarina mostraram, né. A UFA já fez um estudo de como é que seria, que por enquanto realmente o cenário, devido à não inclusão digital de todos os nossos alunos, os professores aqui, a maioria, tem uma inclusão digital boa, tanto em termos de equipamento quanto em termos de qualidade de internet, mas os nossos alunos não, então isso já está claro que nós não vamos substituir atividades presenciais por atividades remotas, porque a universidade não tem recursos financeiros, né, para fazer, por exemplo, o que a USP fez, que foi emprestar computadores, netbooks, comprar plano de dados para os alunos. A universidade aqui não tem recursos financeiros para isso, devido aos cortes feitos, e também, mesmo que tivesse, nós temos alunos, também como a Catarina disse, que não tem, acho que foi também a Grace, que não tem não tem como transformar a sua casa num lugar de estudo,
né? Por várias razões. Então, a gente tem o cenário de agora, que é esse de manter, né, essa proximidade com os alunos, com os professores, preocupados principalmente com saúde mental e saúde física, tá? Então, esse monitoramento tem sido feito constantemente, e também, depois, esse retorno parcial, analisando, né, como é que a gente faria esse retorno parcial, que turmas teriam aulas presenciais, como é que faria o revezamento com outras turmas, quais atividades primeiro, quais atividades depois, né, até chegar no momento que todos pudessem estar juntos novamente, que a gente não sabe quanto vai ser, né, quando vai ser. E eu queria também ressaltar, não sei se vocês viram aí, né, Uberlândia está virando notícia, né, porque Uberlândia, de 15 dias para cá, aumentou muito o número de casos, né, de final de maio para cá, houve um aumento de 75% do número de casos, 50% do número de mortes, e 90% das nossas UTIs públicas estão ocupadas, então a situação aqui está crítica, e o isolamento social aqui é muito pequeno, né? Até porque o comércio já está aberto há um bom tempo. Então, aqui eu acho que as coisas vão ser bastante complicadas para voltar, né? A questão realmente da saúde aqui está bastante difícil mesmo. Bom, e aí, né? Mesmo com o que eu tenho percebido então, né? Que as pessoas têm começado a procurar professores da universidade, tem começado a se preocupar mais com de pensar nessa questão da mediação tecnológica na educação, mesmo no ensino mesmo presencial. Mas só para vocês terem uma noção, aqui em Uberlândia nós temos quase 100, aqui na Universidade Federal de Uberlândia, né, que não é só Uberlândia, é também Monte Carmelo, Ituiutaba e Patos de Minas. Nós temos, ao todo, 94 cursos de graduação e 50 de pós-graduação, mestrado e doutorado, que também estão com atividades suspensas, a não ser defesas de tese e dissertação, quando a banca e o orientando e orientador acham que dá para fazer à distância, mas não é obrigatório, pode ser suspensa as defesas, tá? Bom, então vocês veem que a gente tem aí, vamos colocar, juntando pós-graduação e graduação, 150 cursos, e a legislação que permite, né, uma parte do ensino presencial, dos cursos presenciais com carga horária à distância, a gente só tem um curso que há um ano fez um novo projeto pedagógico para implementar essa carga horária, né, à distância. Então, existe tanto uma insegurança quanto uma resistência, são vários motivos, não é só uma... Muitas pessoas falam que isso é tecnofobia, não é tecnofobia, é realmente uma série de dúvidas que nos fazem requerer mais tempo para pensar, né, sobre essa questão das atividades à distância nos cursos presenciais. Algumas inseguranças, ainda mais para o atual contexto. Será que transformar horas presenciais em horas à distância não seria um mecanismo para diminuir a contratação de professores? Essa é uma grande questão que vários professores colocam. Tá? Por que há essa dúvida? Porque se pensa que diferentes turmas presenciais, quando você faz a distância, você poderia juntar várias turmas em uma só. E aí, então, você requereria menos professores. Então, um princípio que nós temos adotado aqui é que as disciplinas com carga horária à distância nos cursos presenciais, elas não juntam turmas. Elas são por turmas específicas e o próprio docente seria o mediador dessas turmas. As disciplinas seriam uma carga horária presencial e uma carga horária à distância, tá? Outra coisa, se isso não sobrecarregaria isso intensificaria tanto o trabalho docente, quanto o estudo discente, né? A gente sabe que que as tecnologias permitem a gente transformar o nosso tempo num tempo atemporal, né? Que não tem hora de acabar e hora de começar.
Então, há uma necessidade de regulamentação desses horários aí de trabalho. E para os nossos alunos, o que a gente tem percebido, por exemplo, no curso de pedagogia onde eu dou aula, é que se a gente transformar, né, se a gente inserir alguma quantia de carga horária presencial no currículo, de carga horária à distância no currículo presencial, a gente pode exigir dos nossos discentes mais tempo de estudo, né? Além da sala de aula, nos ambientes virtuais de aprendizagem. E isso, a maioria dos nossos alunos no curso de pedagogia são trabalhadores e trabalhadoras. Então, a gente tem que ter muito cuidado para pensar quanto de horas à distância colocar, para não gerar, né, uma sobrecarga de estudo que, ao invés de contribuir, vai prejudicar, né, a formação desses discentes. A outra coisa que eu já disse para vocês é a capacidade tecnológica da universidade para abrigar os ambientes virtuais, né, sem fazer uso, né, das plataformas, essas grandes empresas que hoje monopolizam a internet. Para isso, é necessário investimentos públicos na educação, né, e não substituir investimentos públicos pelo uso de plataformas que dizem contribuir com a educação de forma gratuita, mas a gente sabe que não é gratuito, porque eles estão ganhando muito em termos de fazer aí, né, um acervo de Big Data, tá? A outra questão é a questão importantíssima, né, da formação dos docentes para isso, né? Há ainda também uma certa dificuldade, né, de um bom grupo de professores de entender que as mediações pedagógicas numa sala de aula presencial não é a mesma coisa do que numa sala à distância, né, num ambiente virtual, e que, então, requer que as experiências presenciais auxiliam, mas também existem especificidades, né, da mediação à distância que requerem formações específicas em relação à linguagem, em relação ao uso das ferramentas para fazer uma educação que não seja bancária. Os nossos professores que individualmente aqui, né, usam o Moodle como apoio às suas atividades presenciais, isso é opcional, existe aí, né, nós temos o Moodle para os cursos presenciais, o uso é opcional, ele é baixo, e a maioria, a gente já fez um levantamento sobre isso, usa o Moodle como repositório de textos. Então, ao invés de criar aquela pasta no Xerox, ela coloca o texto ali. E a gente, então, tem trabalhado muito aqui na formação dos professores, e agora esse trabalho tem se intensificado no atual momento, para discutir que isso é uma subutilização das ferramentas digitais, né? Utilizá-las apenas para passar recado e para ser repositório de texto. Que, na verdade, a gente precisa de pensar as horas à distância nos cursos presenciais com atividades que gerem interação, compartilhamento, produção colaborativa, tá? Como é que está meu tempo aí, cara? Deixa eu ver aqui, eu estou sem o chat aqui. Ah, tá, então já deu. Tá, então, basicamente isso, tá? Depois eu posso falar mais, tá certo? A gente faz uma rodadinha de despedidas, Alexia, por hora. Obrigado. Tá bom, tranquilo. Daqui a pouco a gente retoma para a gente dar tchau. Vamos agora ouvir um pouquinho, então, da professora Catarina de Almeida Santos, a respeito da questão posta, né, sobre expectativas a partir das experiências que estamos vivendo. Bom, vamos lá, né? Eu acho que como Uberlândia, e aí eu acho que não é só... A Covid, ela tem se interiorizado, né? Mas como o DF, ele fez bem no início a questão da suspensão das atividades, e aí depois entrou nessa lógica de que a gente pode fazer o relaxamento do isolamento social, o Distrito Federal também tem aumentado bastante o número de casos de Covid e tem aumentado também o número de mortes, né? Quando a gente pensa nas expectativas, né, quais são as expectativas que a gente tem de futuro em relação ao uso das tecnologias na educação, mesmo depois do fim do isolamento, bom, a gente começa a pensar no seguinte, né? Primeiro que esse processo todo tem nos mostrado
o quanto a política, né, educacional tem fragilizado as nossas instituições com falta de investimento. Então, mesmo com todos os avanços, aquilo que as universidades fizeram muitas coisas em relação às questões das tecnologias, mas muito a duras penas, né? E nós não temos uma infraestrutura tecnológica na universidade que nos permita ter muitos avanços. Sobretudo se a gente olhar, inclusive, qual é a infraestrutura que a gente tem de sala de professores e de equipamentos e de apoio dentro das universidades para desenvolver essas atividades. Então, muitas vezes, os professores desenvolvem muitas coisas, inclusive nas suas casas, né? Mais do que nas próprias universidades. Os cortes que a educação tem sofrido ao longo dos últimos anos, e eu acho que nos últimos 3, 4 anos, sobretudo pós-2015, 2016, tem colocado as universidades em situações muito difíceis que muitas vezes elas sobrevivem para, ao invés de avançar, né, nos processos, elas têm lutado para se manter. E aí manter significa pagar conta de água e luz, coisas muito básicas, porque a emenda constitucional 95 obrigou, inclusive, que as universidades demitissem um conjunto de servidores terceirizados, né? E as questões foram ficando cada vez mais difíceis. Num setor público que já tinha a questão dos bolsistas, que funcionava muito com bolsistas, com terceirizados, com tudo isso, e que teve que retrair um pouco com esses cortes que nós vivemos. Então, esse momento mostra muito o quanto nós estamos fragilizados e mostra muito também o quanto a gente vai precisar se reorganizar. A grande questão é como avançar. Porque a gente sabe que a pandemia, até que a gente tenha vacina para esse vírus específico, a vida não volta à sua normalidade, a gente não vai ter turmas como a gente tinha antes, a não ser, né, se não estivermos preocupados com a segurança e com a vida, que deve ser a coisa mais importante que a gente precisa cuidar, enquanto a gente não tiver vacina, e há estudos no mundo mostrando não só a possibilidade de mutação desse vírus, mas a pandemias em relação a outros vírus, né? Então, essa possibilidade está dada. Então, a gente precisa se organizar. Só que é uma organização no momento em que a universidade sofre ataques e sofre cortes e que o país vai sair da pandemia completamente falida, economicamente falando. Então, nós estamos num período de crise política, econômica e que vai só se acirrar. Então, como é que a gente reverte esse quadro em relação às questões tecnológicas, não só dos professores, o parque tecnológico da própria universidade e dos estudantes, diante dessa crise financeira que o país está vivendo e que as universidades vêm sofrendo, inclusive por forma de perseguição do próprio governo federal e do atual ministro da Educação em relação às universidades e toda essa briga que eles têm com a ciência, né? Então, a gente está vivendo nessa situação. Ao mesmo tempo, nos diz que nós vamos ter que encontrar caminhos para não fechar as portas diante da pandemia. Mas eu entendo que uma coisa é você imaginar um retorno com a metade do tempo das aulas presenciais e outras metades por orientação feita individualmente para os estudantes. Uma outra coisa é você fazer isso completamente remotamente, né? Então, só que, ao mesmo tempo, isso significa que a universidade precisa ter uma infraestrutura, por exemplo, de bibliotecas com cabines individuais e seguras para que esses estudantes possam utilizar essa outra metade do espaço. Então, se eu tenho uma turma que eu dou 4 horas aulas por dia, eu vou ter que reduzir, inclusive para subdividir a turma, a 2 horas, por exemplo. Essas outras 2 horas, não basta mandar o estudante para casa, porque em casa também ele não tem essa infraestrutura. A universidade precisa garantir um espaço que ele possa continuar estudando, pesquisando de forma segura, e aí precisa ampliar bibliotecas, segurança nas bibliotecas, equipamento nas bibliotecas, higiene nesses espaços, de modo que eles possam continuar estudando e estejam seguros. A mesma coisa, você precisa garantir segurança para que os professores estejam na universidade. Eu preciso olhar quais são as atividades, quais são as disciplinas, por exemplo, que têm atividade prática. Quais são as condições da gente continuar com os estágios nas diferentes áreas, nas atividades práticas? Então, essas são questões que a tecnologia em si não resolverá,
mesmo que a gente use as tecnologias para mediar, não resolverá. Então, vai exigir de nós, mas não só da universidade, mas como da sociedade como um todo, um repensar. Um repensar, sobretudo, do que é o nosso currículo, dos nossos currículos, dos nossos processos formativos, pensar a organização disso fora das caixinhas. E aí eu acho que a própria lei nos diz que não precisa casar ano letivo com ano civil, né? A gente precisa pensar tudo isso. E eu acho que a gente vai precisar aprender mais, viver Paulo Freire e falar menos, né? Falar menos e vivenciar mais, que é de quando é que a gente vai pensar a educação para a vida, em prol da vida, e todo o resto organizado para a vida. Porque pelo que a gente está vivendo na nossa sociedade, em todos os campos, parece que nós não estamos aprendendo muito com a pandemia, né? E que parece que a economia é mais importante do que as pessoas. Então, quando é que a gente vai reverter isso? Então, as expectativas e o debate para o futuro, nesse primeiro momento, acho que é muito isso, professor. E professoras, né, que eu estou tendo o prazer de estar aqui junto nesse momento, vai exigir de nós muito diálogo e pensar muitas ações e pensar inclusive fora das nossas caixinhas que pensamos até agora. A vida jamais será a mesma depois desse tsunami que passou nas nossas vidas em âmbito mundial. Concordo, professora Catarina. As vidas não serão as mesmas, né? Vamos ouvir, então, a última participação agora da professora Gottlieb, depois a gente retorna para a despedida de todo mundo, né, e caso tenha algum último ponto a trazer também, né. Professora Grace, por favor, o espaço é seu. Então, eu vou começar essa segunda rodada dizendo, qualquer pessoa que abrir hoje o site da UFAC vai perceber o que está sendo posto pela gestão administrativa aqui da universidade. O propósito da UFAC hoje, no contexto que nós estamos vivendo aqui, porque assim, eu não gosto muito de ir nessa linha de falar do Acre nesse tom, mas às vezes é necessário, né? Enquanto, eu não sei quantos leitos vocês têm, mas nós, como Estado, temos quase 900 mil habitantes e temos 38 leitos de UTI. Hoje é aniversário do Acre, nós estamos aqui em feriado, inclusive são 58 anos que o Acre sai da condição de território e entra na condição de Estado. Propositalmente, depois de morrer muita gente, nós já temos acumulado, se não estiver enganada, 259 mortes aqui no Acre. Hoje o ministro, o vice-presidente, está aqui para inaugurar o hospital de campanha. E nós temos aqui um número exorbitante de casos, certo? A economia aqui, professora Catarina, falou mais alto desde o início. Embora os nossos professores e o comitê da UFAC tenha feito um esforço sobre-humano de convencer o governador e a prefeita de que precisávamos naquele momento do isolamento social, nós não conseguimos muito sucesso. Embora o governador e a prefeita, que no caso da prefeita, ela é antiga professora da universidade, é aposentada, inclusive é do meu centro, trabalhava comigo no curso de pedagogia também. Embora eles tenham aceitado, a pressão dos empresários foi muito maior. E aí hoje, por exemplo, o Acre está voltando, né, a abrir as lojas, o comércio, de modo geral, e lojas de materiais de construção nunca parou aqui. O trânsito, nós tivemos aqui uma semana só de rodízio, o trânsito continuou intenso, mesmo nessa semana. Então, a nossa situação é uma situação bem caótica, bem caótica. Então, mediante isso, qual tem sido o papel da universidade? A nossa reitora, a professora Guida, tem colocado isso intensamente, inclusive nas reuniões em outros fóruns aí, né? Andifes, OGRADE. A inclusão dos vulneráveis é para nós essencial. Mais do que isso, o propósito da universidade hoje, o papel da universidade hoje, é salvar e proteger vidas. O que a gente puder fazer para proteger essas vidas e para salvar vidas aqui, a universidade fará. Por que eu estou começando a minha fala final com isso?
porque é em função disso que a universidade tem clareza que nós não temos nem dia nem hora marcado para voltar. Não sabemos como vamos voltar. Embora 52% dos nossos professores tenham sugerido no diagnóstico um retorno, nós temos clareza que nós não sabemos como vamos atender os vulneráveis, nós não temos clareza de como vamos atender os nossos alunos com deficiência, nenhum poderá ficar perdido, nós não temos clareza de como vamos voltar, porque 11,5% dos nossos professores apresentaram sintomas, 3,4% dos nossos professores contraíram a Covid, 16,9% dos nossos professores convivem ou cuidam de alguém que já contraiu a Covid, 46,9% dos nossos professores estão em grupo de risco, 37% dos nossos professores se autorreferem como doentes, seja por doença física ou doença mental, estão se sentindo adoecidos. E olhando mais para o aspecto acadêmico, apenas 2 cursos nossos têm em seus PPCs, embora os PPCs sejam relativamente novos, a maior parte das licenciaturas foram reformuladas a partir de 2015, embora estejam agora num novo processo de reformulação, só 2 cursos nossos, que é o curso de música e o curso de letras em inglês, têm em seus PPCs os 20% de carga horária à distância. Então, seria um movimento para 48 novos cursos pensar como fazer agora o ensino presencial com a mediação tecnológica, né? Então, essa é a nossa situação. Estamos agora fazendo um outro levantamento, que é o levantamento das disciplinas, do propósito das disciplinas. Então, das disciplinas que estão em oferta, estariam em oferta no primeiro semestre de 2020, né? Dessas disciplinas, quantas têm crédito teórico, quantas têm crédito prático, quantas têm crédito de estágio. Estágio, nós estamos entendendo que está fora. Não tem nem condição de nós pensarmos nessa possibilidade ainda. Quando a gente pensa nos componentes práticos, nós ainda temos um outro problema. Quais disciplinas que têm componentes práticos, que esses componentes não dependem de laboratório? Porque se depender de laboratório, nós já não podemos atender, porque nós não temos como fazer esse atendimento nos laboratórios da forma como eles foram construídos. As nossas salas de aula são imensas. Quem conhece a UFAC sabe disso. No entanto, elas não comportam 50, 60 ou 70 alunos. Terão que ser divididos, como eu já falei no primeiro bloco, né? Então, essa é uma constatação da nossa arquitetura, né? Mais do que isso, é a questão da inclusão digital dos nossos alunos. Como a professora Catarina bem colocou, nós recebemos aí, no ano passado, cortes absurdos. Este ano, já começamos pior do que o ano passado, em termos de cortes. Então, não temos como atender os nossos alunos. Tem sido pensado muita coisa. Vamos fazer compra de equipamentos, vamos fazer empréstimo desses equipamentos, mas nós não somos a USP. Nós não temos, né, a estrutura da USP. Nós não temos o poder econômico que algumas instituições dispõem. Então, se para fazermos o ensino excluindo os vulneráveis, excluindo os alunos que são deficientes, então nós vamos ter que pensar numa outra alternativa, né? Então, daí eu ter colocado aquela fala inicial. O nosso propósito hoje é salvar e proteger vidas. Se a universidade der conta de fazer isso, ainda que o ano civil de 2020 seja perdido, é isso que será feito. Porque nós estamos vivendo um caos aqui no nosso estado. Longe das estatísticas representarem aquilo que de fato nós estamos vivenciando. Para finalizar minha fala, só para vocês terem uma ideia, uma coisa bem presente, né? No último sábado, uma professora do nosso departamento, professora Lenilda,
perdeu, em menos de 16 dias, 2 irmãos. Me diga qual é a condição emocional que uma professora dessa tem de voltar a desenvolver atividades nesse cenário que nós temos. Então, entendemos que a flexibilização no currículo será necessária quando voltarmos. Se antes a gente discutia isso no nível teórico, agora a gente vai ter que ver essa flexibilização de fato na prática, mas agora dizer aqui quando, eu não posso dizer. Dizer como, nós ainda não sabemos. Estamos todos trabalhando, ninguém está parado. Todo mundo trabalhando, né? Professores, a gestão tem reuniões regulares com o uso da tecnologia. Para isso, esse momento ainda serviu, porque nós estamos nos apropriando de uma ferramenta que até então nós achávamos que só a educação à distância poderia utilizar ou utilizaria, né? Mas agora nós estamos vendo que vamos ter que voltar, sim, com o uso, né, dessas ferramentas na mediação do ensino presencial. No entanto, gente, não sabemos como ainda, né? Não sabemos como, não temos esse desenho, agora estamos trabalhando e sofrendo com esse diagnóstico que nós fizemos, que eu teria muitas outras coisas para colocar para vocês sobre ele, questões importantes, mas eu acho que aquilo que já foi dito aqui desse diagnóstico representa um pouco da nossa instituição, certo? E aí, se tiver alguma outra questão, a gente pode tratar depois. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, professora Grace. Bem, apesar dessa distância, né, a professora Grace lá no Acre, a professora Alexia lá no Triângulo Mineiro, em Uberlândia, né, Catarina no Distrito Federal, nós aqui no norte de Minas, né, que já é quase Bahia, os desafios são muito parecidos, né, diante do cenário aí que é para o país inteiro, né, a questão da pandemia, a questão de formação de professores, né, de todo esse debate que me parece, então, que são questões que já despontam, né, que a gente realmente vai ter que se debruçar nos próximos meses e, assim, né, nos próximos meses, sendo otimista, né, porque a gente já começa a pensar em 2021, 2022, né, nós já falamos aqui, inclusive, de o calendário anual e o calendário acadêmico, né. Bem, algo que também parece aí que, em todos os discursos, né, que a inclusão digital, a formação de professores também é uma demanda que não tem como mais deixar para trás, mas é um desafio muito maior quando as questões econômicas são também, né, impactantes. No momento que a gente tinha economia melhor, a gente não conseguiu levar a internet de banda larga, por exemplo, né, aos nossos estudantes, né, tanto aqui no Vale do Jequitinhonha, ou lá no Triângulo, ou no Acre, então, a partir desse momento, as coisas ficam mais complicadas, né. Acho também que a questão do sucateamento do trabalho é uma preocupação, né. Nós, do ensino superior, já tem alguns anos, né, que não temos, por exemplo, nenhum aumento, então isso sai de perspectiva agora. Na verdade, o que entra para o debate, né, é a questão do corte de salário do funcionarismo público, né. Outro ponto que vocês citaram o tempo inteiro, né, de extrema importância, que a gente vê aqui no Vale do Jequitinhonha também, né, a adaptação da família do estudante, né, o estudante que tem o ensino presencial, que vai para a escola, não necessariamente tem espaço dentro da sua casa, além da infraestrutura, né, da mesma forma que vocês relataram, 30% só de alunos frequentando, porque poucos têm acesso às tecnologias, no nosso caso aqui, até na pós-graduação, na UFVJM, né, na Federal, que é a nossa Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, a gente encontramos em pesquisas aqui a respeito do que tem de equipamentos em casas que pode ser utilizado. A grande maioria também, a questão da internet, quando tem, não dá, por exemplo, para participar de uma live, né, que é mais pesado, já tem que ser sob demanda, né, algo gravado, né. Os nossos alunos de graduação, no meu curso especificamente também, não conseguem ter acesso, as coisas têm que ser normalmente assíncronas, né, que aí são mais fáceis de lidar.
E de acessar, né, por questões de infraestrutura, exemplo da banda larga, da internet e até dos equipamentos, e a gente vê aí que tem até o espaço dentro da casa de estudo, né. Bem, são 10h26, eu vou pedir então a última rodada para as complementações e as despedidas. Vamos começar novamente com a professora Alexia Pádua Franco, aqui de Minas mesmo, de Uberlândia, né, no Triângulo Mineiro. Então, primeiro eu quero agradecer muito esse momento, né? Eu acho que essa é uma oportunidade que a gente tem intensificado nos atuais tempos, por mais estranhos que eles sejam, né? Por mais estranhos que esses tempos atuais sejam, que é essa possibilidade de nós, né? Pelo menos nós da universidade, né? Pararmos, né? Para nos conectarmos e pensarmos juntos, né, sobre a educação, né, em todas as modalidades e em todos os níveis, e as mudanças necessárias, tanto em relação à infraestrutura, quanto em relação a currículo, quanto em relação à formação. Né? E aí, eu quero, para finalizar, destacar realmente que, por mais que nós estejamos isolados socialmente, né, e se não estamos, precisamos estar, os dados que cada uma aqui mostrou mostram isso, né, a gente está com um aumento do número de casos de mortes e a nossa saúde, né, a nossa estrutura de saúde ainda não possibilita, não dá conta disso tudo, então, apesar de nós termos que ficar isolados, é importante que a gente busque caminhos para nos integrarmos, como este aqui, né? Para buscar soluções coletivas, aonde a gente aprenda um com o outro e não tenha sempre que começar do zero. E aí, para finalizar, eu quero destacar uma fala de um professor aqui da universidade, durante uma live que a gente estava tendo, sobre a educação, sobre as possibilidades do ensino remoto, no ensino superior, né? Então, eu vou terminar com a fala dele e também de uma estudante, tá? Os dois aqui da universidade, para mostrar como é que o diálogo é importante e a reflexão e busca de saídas coletivas e não individuais é importante. O professor disse o seguinte durante o chat, né, da live: confesso e critiquei muito a decisão da universidade em cancelar os calendários acadêmicos, principalmente da pós-graduação. Na minha visão, muitas vezes excludente, não pensei em algumas nuances de toda essa situação que impedem, de uma hora para outra, a oferta remota de conteúdos. Acabei por ter uma visão muito limitada dos cursos para os quais eu ministro aulas, um universo muito pequeno de alunos. Acho que esqueci que estou em uma universidade, e essa live me lembrou disso. No entanto, confesso que agora estou ainda mais preocupado por perceber que a curto prazo nossas chances de retomar as atividades didáticas ainda estão bem distantes. Confesso na minha ingenuidade que esperava soluções para retornar os cursos, mas pelo que vejo, as soluções passam por aspectos grandiosos demais e que requerem ações coletivas e não esforços individuais. E aí uma estudante pontuou, né? Antes eu achava que era muita sacanagem por parte da UFO não aderir à educação à distância, mas agora eu entendo que é uma questão de igualdade. Então eu acho, né, que esses esclarecimentos que a gente vai conseguindo fazer aí, né, por essas atividades de extensão, eles vão nos fortalecendo para buscar soluções coletivas e que não devem ser soluções que busquem voltar para a normalidade, né? Não tem como a gente querer voltar para uma normalidade transferindo o presencial para a distância. A gente tem que pensar novos contextos, né? E para isso, formação, currículo e questão operacional tem que caminhar junto. É isso, e momentos como esse aqui ajudam muito nesse caminhar aí, né? Obrigada. Obrigado, professora Alexia. Professora Catarina Santos, pode fazer sua fala final, por favor?
Então, acho primeiramente agradecer não só o convite, mas a possibilidade de dialogar aí com as meninas, com a Grace, com a Alex. Meninas, desculpa eu falar as meninas, mas é carinhoso, sabe? É ótimo. E o professor Carlos Henrique, muito prazer em conhecer assim mais de perto todos vocês. Olha, louco, né? De perto e à distância ao mesmo tempo. Mas eu acho que as possibilidades das tecnologias precisam ser utilizadas naquilo que inclui e não naquilo que exclui, né? E eu acho que esse momento tem mostrado isso. Mas nós estamos num sistema em que se utiliza de todas as nuances, todas as oportunidades possíveis para explorar o trabalhador e também para excluir as pessoas, né? Que é o próprio sistema capitalista. E aí, o que a gente tem vivenciado é, ao mesmo tempo, eu acho que inteligentemente a gente está utilizando as possibilidades para continuar dialogando, para trocar experiências, para não nos sentirmos tão sozinhos e isolados, e ao mesmo tempo dizer, olha, quando nós estamos dizendo não pode implementar dessa forma, não somos só nós. E nós estamos partindo de uma realidade, de uma perspectiva de quem está olhando a realidade de forma mais ampla, de quem está defendendo não um processo de exclusão, e sim de inclusão. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem percebido que, apesar de não estarmos em sala de aula, nós estamos com uma intensificação muito grande do trabalho. Porque agora a gente não tem mais hora, nem dia, nem nada. Então, eu tenho participado de live sábado à noite. E eu tenho participado com gente de todos os espaços, e agora a gente não utiliza nem o tempo do deslocamento, de avião, de aeroporto. É aqui em casa. Você sai de uma e já entra em outra. Então, e, ao mesmo tempo, a gente está se prontificando a fazer isso, porque a gente precisa debater esse problema que está aí, porque esse mesmo sistema que joga a intensificação requer de nós uma resistência. E essa resistência está nos colocando nisso. E aí, pensando com a professora Grace, né, que está aí colocando o que está a situação do Acre, que não é a situação do Acre, é a nossa situação no Brasil. E essa quantidade de números de infectados e mortes, com uma subnotificação absurda, a gente deve ter pelo menos 5 ou 6 vezes mais pessoas que morreram com a Covid e mais pessoas infectadas, e mesmo assim ainda é um percentual pequeno da população que teve contato com a doença quando a gente não tem testes. Isso é muito complicado, mostra que o nosso sistema de saúde, mesmo o Brasil tendo um sistema de saúde pública como o SUS, que foi sucateado nos últimos anos, depois da emenda 95, então, isso piorou, né? Se a gente tivesse aí um sistema de saúde que estivesse funcionando, com saúde da família, com tudo isso, a nossa situação seria bem mais, menos desesperadora do que é. Então, a gente precisa pensar em tudo isso. E aí eu queria, para não me alongar, só encerrar com uma questão que eu sempre digo. Um ano letivo não é nada diante da finitude da vida. Preservar a vida das pessoas tem que ser a nossa maior e fundamental tarefa. Todo o resto depende disso. Então, eu vejo as pessoas falando assim, olha, a economia vai levar muitos anos para se recuperar. As vidas perdidas não se recuperarão jamais. Então, a gente precisa olhar primeiro, cuidar da vida, cuidar da saúde, cuidarmos um dos outros, porque o ano letivo a gente tem aí o tempo inteiro. Seja na educação básica... esse país vai sair dessa situação em processo de caos, com muita gente que perdeu o emprego. Então, não precisa nem ter pressa para formar, que não vai ter espaço ali no mercado de trabalho, não. Vai ter muita gente disputando. Então, vamos cuidar da vida primeiro, depois a gente cuida todo do restante. A gente precisa trabalhar na lógica de que a economia sirva as pessoas e não as pessoas sirvam a economia, porque senão não faz sentido tudo que a gente está fazendo. E aí me colocar à disposição e dizer que é sempre um prazer encontrar as pessoas, poder discutir, poder aprender e poder saber o que está acontecendo nos nossos lugares, porque isso também nos fortalece e nos mostra possibilidade de caminhos e que o caminho é coletivo. Né? Essa coisa que a própria competição no âmbito das instituições termina colocando a gente. Essa pandemia está nos mostrando que ou a gente olha e começa a agir mais coletivamente, ou seremos facilmente engolidos, não só pelo vírus, mas pelo sistema. Né? E vamos pensar, as pessoas têm dito muito que a pandemia, o vírus
que o vírus é democrático, não escolhe pessoas. E eu costumo dizer, em sociedades em que as benesses é privilégio, os problemas não são democráticos. Então, se o vírus pode pegar em qualquer um, mas ele depende de você se poder ficar isolado, a sua defesa depende de você poder ficar isolado, de ter uma assistência à saúde, de ter uma boa alimentação, de não ter doença. Então, depende de um conjunto de questões você poder sobreviver a ele. E essa é uma questão que só poucos têm. E os poucos que têm são os poucos que estão pressionando para que o comércio abra, para que tudo volte a funcionar. Porque para essas pessoas, a vida daqueles que estão morrendo, que é das pessoas pretas, pobres e periféricas, não tem o menor valor. Então, a vida dessas pessoas não tem valor e é isso que é colocado. Então, nós precisamos, nós que estamos do outro lado, que estamos lutando pela vida e por todas as pessoas, e não só por determinado grupo, precisamos nos unir e lutar nesse processo. No mais, muito obrigado. E obrigado não só por estar aqui, mas por poder compartilhar e poder saber que tem pessoas, conhecer mais pessoas fora daqui com as mesmas preocupações e lutando por um mundo mais justo, por uma universidade que inclua, por um sistema educativo que possa incluir, e, sobretudo para aqueles que a educação é a única possibilidade. E nós não podemos negar isso a essas pessoas. Obrigado, professor. Acho muito pertinente a citação, inclusive, da emenda 95, né, na época chamada a PEC da morte, né, que, por um acaso, foi a PEC do corte de gastos, que desemboca hoje da universidade sem recursos, quanto mais precisa de recursos. Numa saúde sem recursos, quanto mais se precisa de recursos na saúde, né. Tema para mais webinários, né. Vamos finalizar hoje com a fala da professora Grace Gotelipe agora, lá da UFAC. Professora? Professora, não estamos escutando o microfone? Está vendo como eu tenho ainda dificuldade com o uso da ferramenta? Talvez eu não seja um espelho dos meus colegas aqui, mas enfim. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite, né? Mais uma vez, uma gentileza muito grande da instituição de vocês, né? Especialmente na minha articulação aí com a Mara, que é uma pessoa queridíssima, né? Que não sabe, mas tem contribuído bastante com as nossas discussões aqui também. Então, eu gostaria de agradecer, e como eu estou assim muito ligada aos números nesse momento, né, trabalhando muito com esses números, eu gostaria também de informá-los que tem um dado muito interessante aqui. 51% dos nossos professores disseram que gostariam de retornar às atividades somente depois que tivesse uma vacina, né? Esse é um dado desafiador para nós em todos os sentidos, né? Mas eles dizem isso, que não se sentem seguros e que gostariam de voltar só quando, de fato, tivessem a certeza que estariam imunes, né, à Covid. E aí, por que eu começo com isso, né, a minha fala final? Porque eu sou muito contemplada na sua fala, professora Catarina, quando a gente diz o seguinte, aqui é um espaço que a gente acaba se fortalecendo, porque a gente vê que nós estamos em lugares distintos, mas que os nossos problemas são muito semelhantes, né? E a busca da solução por esses problemas também tem sido muito semelhante. Então, eu aprendi muito com vocês aqui nessa nossa conversa, nessa manhã. Acho que foi muito importante, trago coisas importantes para a nossa diretoria, para a pró-reitoria de graduação também. E gostaria de usar uma expressão, né, de uma música popular, que eu acho que tem tudo a ver com esse cenário que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que isso me conforta e, ao mesmo tempo, enquanto indivíduo, me desafia, e desafia também a minha coletividade aqui, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, né? Eu acho que essa ilustra bastante o momento que nós estamos vivendo. O grande desafio para nós aqui na UFAC hoje o cenário está mostrando que é caminhar na formação dos nossos professores. Eles clamam por isso, né? 83% dos professores sugerem que esse momento em que nós não podemos voltar, a gente deva usar para a formação dos professores, para esse novo momento que nós vamos viver.
E eu acho que é isso, né? Agradecer aí essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. E aí, a gente, olhando aquele momento caótico que o Estado do Espírito Santo viveu, eu acho que naquele momento foi muito impactante para mim. Dentre os cartazes que eles fizeram, né, que a televisão mostrou, eu vi um cartaz que não saiu mais do meu imaginário, né, que dizia assim: os finais doem, mas os recomeços podem curar, né? Eu acho que eu concluo a minha fala com isso. Tem sido muito doído tudo que a gente está vivendo, né? Mas que para todas as nossas instituições federais, né, públicas, que atendem aí uma grande faixa da população vulnerável, que a gente possa ter isso como um alento, né? Que esses desfechos estão sendo muito doídos, mas que a gente entende que os recomeços, né, eles poderão curar tudo isso, sobretudo se eles forem pensados coletivamente, né? Muito obrigada, vocês trouxeram um alento para mim nessa manhã, viu? Obrigada mesmo, e estou aqui à disposição para outros trabalhos que a gente queira conversar, tá bom? Um abraço em todos vocês. Ô, professora Grace, provavelmente a gente vai querer conversar mais sim, né? Todo mundo. Bem, obrigada, professora Grace, lá da UFAC, a professora Catarina, da UNB, a professora Alexia, da UFO, né? Também a organização aí da professora Mara Ramalho e do Beth Saraiva. Obrigado, gente, pelo diálogo, pela troca, porque sem colaboração a gente não consegue seguir, né? E antes de tudo, igual vocês colocaram, né? As nossas atividades enquanto educação ficam suspensas, mas o que mais importa é salvar nossas vidas, né? Depois a gente estuda, né? Por enquanto, os nossos projetos que possibilitam esses diálogos, essas trocas, essa colaboração, são muito bem-vindos, né? Mas a nossa preocupação, no momento, fique claro, não é substituir a educação presencial geral no país todo. Essa não é a nossa intenção. Bem, o papo foi ótimo, obrigado a todo mundo. Bom dia para vocês. Professora Mara, se ela quer falar alguma coisa? Na verdade, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Nossa, que discussão bacana, leve, né? Muito gostosa a fala de vocês. Agradecer a professora Alexia, a professora Catarina, a professora Grace, né? Pelo carinho, né, das discussões e pela competência das ações apresentadas. Gostaria de contextualizar para vocês rapidamente que essa é uma ação organizada a partir de um coletivo de pessoas, e esse coletivo de pessoas, ele nasceu de uma indicação do Congrade, aqui da UFVJM, vinculada à Prograde, e então nós temos uma representação que eu gostaria de marcar aqui, o nome das professoras e dos servidores que nos auxiliaram em toda essa organização, a professora Elizabeth Seabra, a professora Miranda, a professora Ana Célia, Ana Paula, né, o Johnny e a Juliana Farnese, que auxiliaram conosco durante todo esse processo e continuaremos, né, a organizar outros espaços de discussão. E como um recado que eu preciso deixar para vocês, é que na próxima semana, nos dias 22, 23 e 24, nós seguiremos com a oferta de cursos rápidos, cursos de curta duração, né? Não é a questão rápido, mas de curta duração, até porque nós sabemos que nem todas as pessoas têm acesso a uma rede de internet de qualidade. Então, nós pensamos em organizar cursos de meia hora, de 20 minutos também, para oportunizar a participação de todos. Então, vocês receberão o convite aí, via site da universidade, nos e-mails institucionais, e fica aqui o convite também para os colegas de outras instituições também participarem conosco. Essa troca, ela é sempre muito bem-vinda, é muito importante quando existe o diálogo. Tudo que é organizado com diálogo
conseguimos atingir um coletivo e a força de um coletivo, né? Então, muito obrigada a todos. Hoje à tarde, nós seguiremos também com mais um webinário, né, às 15 horas, né, teremos mais um webinário, não percam, e amanhã seguiremos também com mais um dia intenso de webinários, pela manhã, no mesmo horário, às 9 horas, e à tarde, seguiremos também com uma outra rodada de conversa aqui, no nosso webinário, às 15 horas. Então, esperamos por vocês. Professor Carlos, muito obrigado pela mediação. Sempre muito bom ouvi-lo, viu? Sempre bom ouvi-lo e reencontrá-lo nessa situação agora. Obrigada a todos e todas. Então é isso, né, gente? Lavem as mãos, se saírem, usem máscaras e cuidem dos seus, de vocês. Abraço.